A Câmara Federal aprovou o arcabouço fiscal, mas deixou de fora a regra defendida pelo governo. Lohane Castro traz mais detalhes agora para a gente. A votação na Câmara foi dividida em duas etapas. Na primeira, com 379 votos a favor e 64 contrários, os deputados aceitaram duas mudanças no texto base feitas pelo Senado. A retirada do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal do rol de despesas limitadas pela proposta. Os parlamentares comemoraram essa decisão do relator Cláudio Cajado. Atacar o Fundeb, deixar ele dentro desse teto de gasto seria de todo inadequado. E vencemos, relator. Vossa Excelência acabou sendo convencido não apenas por nós, por toda a bancada da educação. Nós estamos aqui preservando o Fundo Constitucional do Distrito Federal, uma luta de toda a cidade, que envolveu os trabalhadores, sindicatos, os empresários, que envolveu os ex-governadores, envolveu toda a cidade. Toda a cidade saiu em defesa de Brasília, porque Brasília é capital da República. Já na segunda etapa, os parlamentares derrubaram um item incluído durante a tramitação no Senado e defendido pelo governo, com placar de 423 a 19 pela rejeição. Esse artigo que foi retirado permitia ao governo enviar na proposta de orçamento de 2024 o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o final do ano. Na prática, isso abriria um espaço fiscal de até 40 milhões de reais para o Executivo gastar no próximo ano. No entanto, essas despesas precisariam ser aprovadas pelo Congresso. A retirada dessa emenda representa uma derrota para o governo Lula, que pretendia assegurar a previsão de despesas condicionadas no novo arcabouço. Aquela emenda do senador Randolfo, que previa uma despesa condicionada diante da diferença do IPCA entre julho a dezembro, faria com que essa estimativa pudesse dar margem a valores acima do que era previsto, também como abaixo. O que é que nós fizemos aqui na Câmara? Nós concretizamos todos os números. Então, a inflação ficou de junho a julho e de julho a dezembro, que seria essa diferença, para abrir um crédito extraordinário no ano seguinte, já com o número definido. A emenda do Senado previa que pudesse o orçamento já ser enviado com um valor que não é um valor concretizado, é um valor estimado, e uma despesa ao lado desse valor. A Câmara, no dia de ontem, com os técnicos do governo, dirimiu essas dúvidas e os impactos técnicos que isso teria. E o governo não teria absolutamente nenhum prejuízo. A regra fiscal foi batizada de arcabouço fiscal, que significa um conjunto de receitas e despesas do governo. O arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos que está em vigor e definir limites e regras para o controle de despesas do governo federal e do endividamento público. Uma das metas é zerar o déficit da União no ano que vem e manter as despesas abaixo das receitas. A despesa primária será reajustada pelo IPCA, que hoje é usado para medir inflação no Brasil, e também por um percentual do quanto cresceu a receita, descontada a inflação. Os gastos deverão ser contidos caso não seja atingido o patamar mínimo estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O aumento real do salário mínimo está garantido, mesmo que em caso de descumprimento da meta fiscal. Se a arrecadação subir 3%, a despesa poderá aumentar até 2,1%. Mas se a meta de gastos não for cumprida, o crescimento dos gastos fica limitado a 50% do crescimento da arrecadação do governo. Ou seja, se a arrecadação subir 3%, a despesa poderá aumentar até 1,5%.